A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a criação. Vamos falar sobre o quinto dia da criação. Lá em Gênesis 1:20 diz assim: E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Do 1:21. E Deus criou as grandes baleias, ou algumas traduções, os grandes monstros marinhos, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Encerrando, e foi tarde e manhã, o dia quinto. Então veja bem, Deus aí começou a criar o quê? Os répteis, né? Como nós podemos dizer hoje, os dinossauros, que eram répteis, né? Os gregos chamavam eles de lagartos terríveis, e nós também conhecemos como grandes dinossauros. A palavra significa grandes répteis, ou grandes lagartos, né? Então veja que Deus, quando Ele fez, Ele começou a fazer a vida nos mares, né? E como a ciência mostra, que a vida começou nos mares, primeiramente. Segundo os semitas, as plantas fazem parte da terra e não são considerados seres vivos, por serem imóveis. Por isso as plantas, no contexto bíblico, foram criados primeiros e depois os animais. Baseado nas explicações semíticas, eles afirmam que Deus criou primeiro as plantas para que elas servissem de alimento para os animais, que seriam criados posteriormente à criação das condições necessárias para que a vida se desenvolvesse. Então Deus, criou primeiramente os animais nos mares. A ciência também propõe, a ciência diz que mais ou menos há 4,5 milhões de anos atrás, a vida começou nos mares, com pequenos animais, né? Olha lá, os prováveis habitantes da Terra nessa época foram os protozoários, as amebas, os vermes, as medusas pré-históricas, né? E outros animais de estrutura simples. E seu alimento eram os sais minerais e bactérias existentes nas águas quentes dos mares. Seres vivos são organismos de matéria caracterizada pelo metabolismo, reprodução, crescimento, reatividade, locomoção e, por sua vez, podem adaptar-se, isto é, o fenômeno pelo qual o ser se diferencia na morfologia e na estrutura, de modo que se possa manter e reproduzir no ambiente em que viver. Então, os seres vivos, que agora são seres que têm metabolismo, que significa que eles precisam comer, se alimentar para poder gerar energia. Não igual às plantas, né, que tira energia do solo, da água, dos sais minerais e tira também da luz do sol. Os animais simples foram os primeiros a habitar nosso planeta, animais conhecidos como protozoários, aparentando as amebas unicelulares, euglenas e paramércios, como hoje são conhecidos. Foram logo seguidos pelos artrópodes, que inclui os insetos, crustáceos, aracnídeos e muitos outros organismos. Os molúsculos cedos evoluíram após os artrópodes, sendo muitas espécies afins dos caracóis, lesmas ou bivalves, como as vieiras ou os berligões. Os peixes e os anfíbios, animais aquáticos, só apareceram há cerca de mais ou menos 400 milhões de anos, e os seus descendentes viviam ainda sobre a terra, como uma variedade de formas familiares, desde as sardinhas aos tubarões, os anfíbios que hoje conhecemos, as rãs, sapos, tritões, salamandras, os répteis, lagartos, serpentes e crocodilos. Então esses são os remanescentes da criação do quinto dia. Mas, a Bíblia também confirma. Olha lá, como a Bíblia e a ciência ambos concordam que a vida animal começou nos mares, pois as plantas não constituem o reino animal, mas o reino vegetal. Então, tanto a ciência como os semitas, como a Bíblia concordam
numa coisa só, né? Que os animais são diferentes das plantas. Então, você vê que ambos os versículos, né, lá em Gênesis 1, 20, e disse Deus, produz as águas abundantes em répteis de alma vivente. No 21, e Deus criou as grandes baleias ou grandes monstros marinhos e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. Então veja bem, conforme as suas espécies, novamente Deus usou da genética. Como ele usou nas plantas, ele também usou na genética, para que os animais não se misturassem. Por exemplo, não tinha como misturar um peixe com um réptil, né? Misturar uma sardinha com uma lagartixa. Né? Não tem jeito. Porque a natureza, Deus fez assim, cada um conforme a sua espécie. Né? E dessa maneira, né, Deus começou a preparar a vida animal. Mas os grandes dinossauros que apareceram, esses eram répteis enormes, chegando até a 40 toneladas. Veja que era muito grande. Né? Tinha o tiranossauro, que era um animal terrível na época, né? Um animal que destruía, matava muitos outros animais, inclusive animais muito maiores do que eles. Como hoje os leões, né, armam emboscadas e matam os búfalos, né, que são muito maiores do que eles. E era a mesma coisa assim. Né? Os animais, os carnívoros, eles se juntavam e armavam armadilhas. Você vê que essas eram as estratégias que Deus deu para os animais para a sobrevivência. Veja bem, né? Um dinossauro tirando réptil chegava até 10 toneladas. É muito grande. Né? Se tivesse hoje, não teria condição do ser humano sobreviver. Mas esses animais foram necessários, porque deles advém o petróleo. Todos os fósseis desses animais antigos que são encontrados, né, são os ossos fossilizados, mas a pele, a carne, a gordura, os órgãos, tudo foi transformado em petróleo. E o petróleo, ele é necessário, porque Deus já sabia que o ser humano ia usar o petróleo. Veja bem, a Arca de Noé, se não tivesse o petróleo, né, o betume, ela afundaria. A cestinha de Moisés também ia afundar, né, lá no Rio Nilo, porque o petróleo ele é impermeabilizante. E ele foi usado, né, pelo ser humano para impermeabilizar os seus barcos, suas naus, né, e usado também até na cestinha lá de Moisés. Mas Deus sabia que o ser humano ia precisar usar o petróleo. Veja aqui em Naum 2,4, veja que interessante, né, a profecia de Naum. Diz assim, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, e os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, e seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Será que Deus estava falando de carroça? Para Naum? Será que Deus estava mostrando para Naum das carroças daquela época? Não, eram os carros de hoje. Então o petróleo foi necessário para que os carros de hoje pudessem se movimentar. E no final do quinto dia acabou, né? Acabou a era dos dinossauros. Não foi o meteoro que destruiu, não foi catástrofe, mas foi Deus que determinou desta maneira. Deus determinou o fim dos dinossauros para começar então agora o 6º dia da criação. O 6º dia da criação, Deus começou a modificar os animais. Não eram mais aqueles animais brutos, enormes, mas eles começaram a decair. Porque quando foram extintos os répteis, né, a maior parte dos répteis, alguns roedores, né, alguns animais que viviam em cavernas, viviam debaixo da terra, eles sobreviveram. E aí não tinha mais os predadores para se alimentar deles. Então eles começaram a progredir, começaram a evoluir e passaram a tomar conta da terra. E essa foi, né, o 6º dia da criação. Então vamos lá. Gênesis 1, 24. Disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. No 20 ou 25, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O 6º dia da criação representa a última evolução da vida animal na terra.
Esse período corresponde à evolução dos animais que conhecemos hoje, devido a uma grande catástrofe, né, que houve há cerca de 65 milhões de anos, né, que a ciência propõe. Esses animais pré-históricos foram todos dizimados, mas não. Isso foi obra de Deus. De que maneira ele usou, não sabemos. A ciência não consegue ainda determinar, mas nós sabemos que Deus, né, mudou as estruturas dos animais. Na Bíblia aparece o termo gado, né, que representa genericamente todos os animais dóceis ou domésticos, são os animais herbívoros. Né? O gado aqui é considerado como os animais herbívoros, que comem plantas, comem raízes, e comem legumes, comem sementes e comem frutas. Esses são o gado, são animais dóceis. Né? Ou os animais domésticos. Os répteis hoje são pequenos, são os animais de sangue frio, tirando o jacaré, o crocodilo ou o alligator, né, como se chama lá nos Estados Unidos, são o remanescente dos dinossauros. Eles chegam até 5 metros, 6 metros de comprimento. Alguns chegam até mais. Mas eles são animais que o homem consegue dominar hoje. Né? E as bestas feras são todos os animais carnívoros. Então o leão, o tigre, né, o urso, né, o urso tem urso que come semente, tem urso que come planta, tem urso que come só carne. E né, então o urso está... Mas não são animais selváticos, né? São animais que, né, são as bestas feras. Então podemos falar que são os carnívoros de hoje. E são animais que também são domesticados pelo homem. Então veja que Deus agora diminuiu, né, fez com que os animais diminuíssem de tamanho e pudessem ser subjugados pelo ser humano. Não como os dinossauros, que não podiam mais ser subjugados, né, porque eram animais enormes. Não tinha como, né, subjugar um animal de 40 toneladas, um animal de 10 toneladas, feroz. Né? Mas hoje, os animais mais pesados, né, que são os elefantes, tem algumas girafas também gigantes, mas elas são domesticáveis. Elas podem ser subjugadas pelo homem. No mar, a maior é a baleia azul. Né? As baleias são os maiores mamíferos, mas são mamíferos, não são répteis. Então, quando a Bíblia fala lá baleias, grandes baleias, é que na época os judeus não tinham noção do que era réptil e do que era mamífero. Eles conheciam a baleia, que era grandes animais, mas a baleia, ela é mamífera, tá? Ela não é réptil, como o golfinho é mamífero, né? Como o tubarão já é da época dos dinossauros, né? Eles vieram depois, vieram logo em seguida nos mares, né? Então até hoje aí, então são remanescentes também dos dinossauros. Então este é o fim, né, do terceiro dia, do sexto dia e meio. Deus concluiu tudo o que ele tinha que fazer na terra, para então agora pôr o homem sobre a terra. Aí é outra história. Amém? Então não esqueçam aí de compartilhar, tá? Tá aí a flechinha aí do lado, tá aí em vermelho, inscreva-se, né? E não esquece de pôr o joinha. E sábado, nós vamos falar sobre um assunto interessante. Dos gigantes na terra, lá em Gênesis 6,4. E havia gigantes na terra. De onde vieram esses gigantes? Quem que eles eram? Né? A ciência fala que é extraterrestre. Mas eu vou mostrar para vocês na Bíblia que não. A Bíblia mostra de outra maneira. Será que eles existem ainda? Será que os gigantes ainda existem? Qual era a altura deles? Você tem ideia de como eles eram a altura deles? Não eram aqueles gigantes que falam por aí que construíram as pirâmides, não, que tinha 11 metros de altura. Misericórdia, né? As pessoas não têm como entender. Mas nós vamos entender que esses gigantes foram os que começaram a civilizações que conhecemos hoje. Amém? Então aí, sábado, né, vai ter a outra postagem. Quem eram os gigantes da Bíblia? E eles existem até hoje? Amém. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.